Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora a reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Alcântara Filho. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos os presentes, saudando aqui todos que aceitaram o convite que serão mencionados adiante, saudando aqui toda a população capixaba que se faz presente, assessoria, servidores desta casa, público que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais, com a graça e a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos desta reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e solicito ao supervisor da comissão que proceda à leitura do expediente. Senhor presidente, informo que correspondências ofício número 084/2023, de 16/8/2023, do senhor deputado Vandinho Leite, solicitando que seja justificada a sua ausência à reunião ordinária da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, realizada no dia 15 de agosto de 2023. Informo Vossa Excelência que proposições recebidas: criação de uma delegacia de proteção à criança e do adolescente nos municípios onde já existe em funcionamento a Delegacia da Mulher e que o mesmo delegado ou delegada seja o titular da mesma. Informo também a Vossa Excelência que proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobre datas também não houve no período. Proposições baixadas de pauta também não houve no período, senhor deputado. Passamos à ordem do dia. O objetivo dessa reunião é promover o debate sobre a descriminalização do aborto e apresentar parecer do projeto de lei número 552 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, cuja ementa fica vetada a contratação de pessoas condenadas pela prática de crime de abuso sexual e congêneres para desenvolver atividades profissionais nas instituições de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo, cuja relatoria cabe a este deputado. Registro aqui a presença dos convidados que nos honram nesta reunião e abrilhantam esta reunião. Fátima Cristina Miguel, do Instituto Provida do Espírito Santo, Gisele Crema, que é psicóloga, pastor Romerito Oliveira, que é presidente da Comissão Especial de Defesa da Vida da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Espírito Santo, Dr. Áureo Paulilelo, médico, que nos trará aí a visão científica, Alexandra da Silva, que representa a Marcha da Família contra o Aborto, e nós teremos um grande evento no próximo dia 12 aqui no Estado, e Raquel Andrade, que é a representante do Instituto Infância Protegida, que nos honra mais uma vez nesta casa, que também tem feito um brilhante trabalho. Para que nós possamos desenvolver esse tema, a nossa ideia, e aqui eu já faço menção, registro aqui a ausência justificada do deputado Vandinho, o deputado Coronel Wellington estava em uma outra agenda, está vindo para também nos acompanhar nos trabalhos, mas para que nós tenhamos aí o ganho de tempo, a ideia é que nós possamos ouvir as instituições e os especialistas aqui representados, para que a gente possa, através da nossa comissão, dar uma contribuição nesse tema que tem tomado aí grande repercussão a nível nacional, pelo julgamento pautado no STF, agora sobre Estado, e também por tudo que tem decorrido desta atitude, por consequência também pela movimentação que nós temos no Congresso Nacional, cuja competência de legislar sobre esse tema recai, mas nós aqui na Assembleia Legislativa, sobretudo nós da Comissão da Criança e Adolescente, nós optamos e decidimos por trazer luz a esse tema, sobretudo por estarmos em uma semana que remete aí ao Dia das Crianças, e nós, e aí falo eu enquanto presidente, enquanto parlamentar, enquanto pessoa, nós que acreditamos à luz da palavra que a concepção ela gera vida e que a vida é a partir da concepção, mas nós abrimos aqui o diálogo para que a gente possa avançar e dar a nossa contribuição a todas as famílias capixabas através desta comissão. Portanto, vou convidar aqui, pela ordem que foi me passada, para que a gente possa franquear a palavra
para ouvir as pessoas que têm especialidade e afeição ao tema, para que possam agregar nesse debate aqui no Estado. Vamos começar pela Fátima Cristina Miguel, que representa o Instituto Provida no Espírito Santo. Muito obrigado por ter vindo. Tá. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Alcântara Filho, e agradecer a oportunidade e o convite para participar dessa honrada sessão, com um tema que nos é tão caro, que é a questão da vida. Então, vou fazer um breve relato só para vocês entenderem o desenrolar da história. Eu sou advogada, me formei na UFES, eu tenho mais de 30 anos de advocacia, e sou divorciada, eu tenho 3 filhos, e no início da minha carreira eu fui contratada para fazer um trabalho junto a uma comunidade na periferia da Serra, associação de bairros, e ali começou o Provida, porque eu me vi muito pouco tempo atendendo as mulheres vítimas de violência. Então, além do trabalho que eu estava exercendo, eu constituí um outro paralelo, que seria dar apoio a essas mulheres. E uma coisa muito interessante que eu percebi no lidar com essas mulheres é que elas vivem com o algoz, e era muito assim enigmático para mim. Por quê? Então, eu deduzi e confirmei isso com o passar do tempo, que a mulher ela tem uma baixa autoestima. Então, ela acha que ela merece aquela vida mesmo de apanhar, de ser humilhada. E o que eu percebi de tudo isso é que as mulheres que dão um salto para sair dessa situação, desse estado de humilhação, são as que são mães. Elas não fazem por elas não merecem. Elas se acham uma grande porcaria, elas se acham um ser inferior, e por ela não sai dali, mas pelo filho ela sai. Ali foi a primeira vez que eu tive um contato muito forte com a maternidade. As que tinham filhos tinham muito mais facilidade para sair daquela situação. Então, com isso, eu, com poucos amigos, advogados também, eu comecei a fazer essa defesa, e logo surgiu o Instituto Provida. Hoje, nós somos um instituto que não tem denominação religiosa, nós somos suprapartidários e nós defendemos a vida, desde a concepção até a sua morte natural. E nós percebemos, então, nós somos hoje juristas, advogados, juízes, promotores, professores, donas de casa. Hoje nós temos, com 18 anos de existência, nós temos sede e núcleos no interior do estado, como Guarapari, Afonso Cláudio, Serra, Fundão, e inúmeros outros que eu não estou me lembrando aqui, que são bastante, graças a Deus. E são pessoas sensíveis à causa. Então, em 2005, surgiu uma proposta de lei feita que a relatora era a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, onde eles queriam legalizar o aborto, e desde a concepção até o 9º mês. E nós, então, Providas do Brasil inteiro, com o advento da internet, nós conseguimos nos unir, fazer um trabalho muito forte, e mostramos para os deputados que o Brasil é um país pró-vida. Tem uma pesquisa que foi feita agora no IBOP, em 2021, ou, se não me engano, é 22, onde o IBOP disse que 92% dos brasileiros são pró-vida, são contra a legalização do aborto. Então, o Brasil é o maior país pró-vida do mundo, e nós mostramos isso para os deputados. E eles, então, votaram contra, e nós, então, ficamos satisfeitos que houve um sucesso no trabalho que nós fizemos em unidade. Foi uma coisa muito linda. E aí nós conseguimos vencer. Sabíamos que eles retornariam com a pauta, porque a pauta é importante para uma inteligência que hoje comanda, tenta dominar, não só o Brasil, mas o mundo. Então, agora veio a DPF 442, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Rapidinho, eu vou explicar para vocês o que é isso. A Constituição Federal tem o dever de garantir o bem-estar das pessoas, principalmente os direitos fundamentais.
que seriam direitos fundamentais: saúde, educação, proteção à infância, à velhice e inúmeras outras coisas. Então, o PSOL entrou com uma ação. Então, quando a Constituição não protege um determinado grupo social, que está faltando para esse grupo social a garantia dos direitos fundamentais, qualquer partido político ou deputado federal, ele pode se utilizar de uma ADPF e mandar para o Supremo Tribunal Federal para que ele decida. Uma vez que a Assembleia Constituinte não produziu essa proteção, o Supremo, então, vai ter que fazer. Só que essa aí é uma manobra, porque não foi deixado de proteger os direitos fundamentais de ninguém. Mas eles estão utilizando uma narrativa que não é verdadeira, estão dizendo que as mulheres que desejam abortar, elas não foram atendidas, o direito fundamental delas, como elas morrem de abortos mal feitos, então a vida delas não foi protegida ali. Eles ignoram a criança. Essa ação que foi feita direta no Supremo é como eles tratam a criança como se fosse um apêndice, um órgão inflamado, que está incomodando a mãe. E aí, junto a isso, qual é a fundamentação que tem essa ADPF? Simplesmente é uma decisão do ministro do Supremo, o Barroso, onde ele diz que só é pessoa humana quem nasce com vida. E para ser também considerado pessoa humana, deve existir um valor social. O valor social da criança que está no ventre da mãe é zero, porque o único contato que ela tem com o social é através da mãe. E a mãe está rejeitando. Então, essa criança não é gente, não é pessoa humana. Então, ela não tem direito à vida. E eles utilizaram das mães que não querem ter os filhos para dizer que elas não têm um apoio, o direito fundamental delas está sendo desprotegido. E isso não está acontecendo, porque eles ignoram a vida da criança que está ali no meio daquele imbróglio. Então, o que nós temos que pensar é que a DPF 442, ela não está decidindo somente pelas crianças não nascidas. Essa DPF está dizendo que o Estado passa a decidir quem é pessoa humana e quem não é. Simples assim. Então, na DPF, eles pedem para que a criança possa ser abortada até a 12ª semana. Por quê? Porque ela não é pessoa humana e não tem valor social. E com 9 meses ela tem? Ela está na mesma situação. Então, existe uma maquiagem na 442 para dizer que é só até a 12ª semana. Mas, se isso passar até a nono mês, é possível, porque também não nasceu e também porque a mãe não quer. Então, é esse o detalhe, é que essa 442 não é simplesmente para decidir, não é só em relação ao aborto, eles não vão estar atingindo somente a questão do nascituro, da vida. Não, eles vão estar decidindo quem tem valor social. O Estado vai decidir, a partir daí, quem é ser humano e quem não é. Então, hoje, existe em Marte uma bactéria, foi detectado pelos pesquisadores, que Marte tem uma bactéria. E, por causa dessa bactéria, se entendeu que existe vida. Quer dizer, uma bactéria é reconhecida como um projeto de vida. E uma criança no ventre da mãe, não? Então, essas pessoas, nós trabalhamos no Instituto há quase 18 anos com mulheres que são tentadas a fazer o aborto e a gente coloca para elas a função natural da mulher, que é a procriação. O que nós fazemos no Instituto Provida, além de ajudar mulheres, né, que querem fazer o aborto, porque o aborto não é uma solução, é quando tudo dá errado. O pai da criança não quer a criança, a família da mãe não quer aquela criança, porque vai onerar, vai dar trabalho, vai dar despesa. Bom, enfim, desculpa, eu acho que eu ultrapassei. Mas é isso aí, nós estamos aqui ajudando essas pessoas e vamos continuar fazendo, porque a vida é um dom de Deus. Só Ele pode tirar, né? Muito obrigado,
Fátima, pela colocação, por trazer sua experiência e tanto experiência social quanto jurídica acerca do tema e, sem dúvida nenhuma, enriqueceu bastante o debate. Quero aqui registrar a presença do nosso nobre deputado, amigo, irmão e líder, Coronel Wellington, que tem também lutado aí nesse sentido. Franquear a palavra para Vossa Excelência para que possa fazer uma saudação, mas antes convidar o Dr. Fernando Avelar Tonelli, que é o presidente do CRM do Espírito Santo, para que possa compor aqui a mesa conosco, que também nos honra com a presença. Obrigado, boa tarde a todos. Parabenizar o deputado Alcântara, futuro prefeito de Aracruz, pela presidência e condução dos trabalhos frente a essa importante comissão. Parabenizar aí a senhora Fátima pela lucidez e informações riquíssimas que ela revelou sobre esse tema fundamental, que é a vida. A vida é a vida, independente que seja. Então, é inadmissível que nós tenhamos a compreensão científica que uma bactéria é uma vida e que um ser humano até 12 semanas não seja uma vida. Até porque, em média, a gestação dura 40 semanas. Então, está próximo deles também ter um entendimento legal e equivocado de que até 40 semanas também não tem vida. Então, parabéns. E nós estamos totalmente favoráveis a qualquer reivindicação, qualquer encaminhamento feito pela essa comissão. Agradecer a presença de todos vocês, em especial o vereador Leonardo Teixeira e o Lãozinho, 2 vereadores do município de Iuna, que interessados, inclusive, no tema que é relevante para todo o Estado do Espírito Santo, para os 5.567 municípios do Brasil, e eles vieram lá do Caparó Capixaba até a Assembleia Legislativa, 200 quilômetros, para ouvir Vossa Excelência, ouvir cada um de vocês, porque lá também tem ser humano, e lá também tem servidores, lá também tem políticos honestos e sérios que se interessam, assim, com muita seriedade sobre esse tema. Então, parabéns, presidente, e obrigado mais uma vez. Obrigado, líder, pelas palavras, cumprimentando também os vereadores. Eu aprendi aqui que da região do Caparó a gente fala do Iuna, né? E lá também é do Iuna. Sejam muito bem-vindos, que nos honram muito com a presença. Estão muito bem representados aqui pelo nosso líder, Coronel Wellington. Vou passar aqui a palavra agora, pela ordem, para a querida Alexandra da Silva, que representa a Marcha da Família contra o Aborto, que será realizada nesta semana e que também tem muito conhecimento sobre o tema. Antes, porém, pedir a compreensão, se o tema é muito rico, nós temos brilhantes quadros aqui hoje que nos honram com a presença. Nós temos um prazo até antes da sessão, então, por volta de 14h30, pelo regimento, para que a gente possa acabar. A gente pode estender um pouquinho, mas para que a gente possa oportunizar a fala de todos. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite. Gostaria de agradecer também ao deputado Alcântara, que me convidou, o Coronel Wellington, e o Fernando Tonelli, né, que está nessa guerra há muito tempo. Estou muito feliz por você estar aqui. Você sabe da nossa luta. É um tema sensível, então eu vou falar. O aborto é um tema complexo e controverso que envolve questões éticas, morais, culturais, legais em todo o mundo. Um dos pontos centrais desse debate é o direito intrínseco de todo ser humano à vida. É por isso que estamos aqui, nessa ingrécia, na Casa de Leis, a fim de que juntos possamos alcançar maior esclarecimento sobre o assunto. Da minha parte, como cristã que sou, trazer outros pontos que vão de encontro com o equilíbrio que defendo, a favor da vida e contra o aborto. Gostaria que passasse o vídeo. Utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça.
Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos, ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. É difícil de ver, é muito dolorido. Então, quem defende o aborto não sabe o que está defendendo. Gostaria que passasse um outro vídeo. Esse vídeo aí é muito difícil. A criança se esquivando. É difícil, está vendo? Ela tentando de um lado para o outro se defender do aborto, se defender do assassinato. Até que ele morre. Pode passar outro vídeo, por gentileza, que depois eu explico. Você pegou o livro da... É a mãe do Cristiano Ronaldo, onde ela decidiu fazer o aborto, mas graças a Deus, ela ia fazer o aborto e desistiu. Eu cheguei ao consultório do Sr. Doutor. O Sr. Doutor gostava de abortar esta criança. E o médico disse, tu não podes fazer isso porque tu és nova. Tu és muito nova, isso vai-te dar muita alegria. Mas não sabia se era um menino, se era uma menina. Fui para casa a chorar, toda aflita. Acabei por aguentar a gravidez, desde nem quis. E olha, quando eu dei à luz, foi uma alegria, porque era mais um filho que eu tinha. Veio perfeito, porque eu estava com aquela coisa, como eu tinha bebido muito chá, eu podia vir com algum problema, mas pedi sempre a Deus, já que não vieste, venhas perfeito. E logo que eu pus o Ronaldo ao mundo, o médico que estava ao meu lado me deu o bebê, vi ele que estava todo perfeito. A única coisa que ele me disse, que me lembra todo dia 2, disse, este bebê tem pés de jogador. E eu, como eu vivo para o futebol, família é toda de futebol, e eu pensei, bem, e sempre tive um gosto de ter alguém na família de jogador. E disse, será este que vai ser o jogador? E assim diz que isso. E está aí o Ronaldo perfeito. Quis o destino, não, Marcela? Que história, né? De que essa criança que nasceu, então, fosse hoje... Pode passar outra, por gentileza. É uma luta universal. O planeta se mobiliza para que se conscientize, porque a cada 2 segundos, gente, não sei se vocês sabem, um bebê é assassinado, é abortado. São milhões de crianças abortadas todos os dias, todos os anos, todos os meses. E a gente pensa que o mundo deve voltar a ser azul. Pode parar. Então, são mães que... A Elba Ramalho, ela fez um aborto, se arrependeu. O Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. Você imagina se ela tivesse abortado? O que eu falo para as mães é o seguinte, você que está aí sofrendo e querendo abortar, nós estamos aqui. Nós temos um grupo que podemos ajudar. Eu me emociono porque foi muito difícil. São 10 anos de luta. Com 8 anos de idade, eu vi um aborto. Onde eu era pequena, entrou minha mãe, chamou minha mãe desesperada, minha mãe foi ajudá-la. Com um bebê de 3 meses, colocou a mão no coração e o pezinho se encolheu. Porque o pai queria que ela abortasse. Então, dali minha luta começou há 10 anos que eu não entendia. Então, eu estou aqui para falar que todas as vidas importam. E todas as religiões são contra o aborto, até os ateístas. Então, quem é a favor do aborto? Não dá para entender. Os espíritas dizem que é uma interrupção da encarnação, porque eles são espírita. O católico é contra o aborto. Nós cristãos defendendo a vida. Os ateístas é a favor da vida. Então, quem é a favor do aborto? É isso que nós estamos procurando saber. Tem outro vídeo? Não, né? E é isso que eu venho falar para todos vocês. Que nós estamos aqui para lutar até o fim. Sobre a vida, a favor da vida, contra o aborto. Então, tem que ter utilidade pública, porque aquela mãe vulnerável, que ela quer abortar, mas não sabe onde ocorrer, como que acontece, porque, infelizmente, nas periferias, acontece mesmo de não ter
a questão dos contraceptivos, né, doutor? Você pode falar melhor? A pílula do dia seguinte. E existe a salvar as duas vidas, tanto da mãe e quanto do bebê. Como assim, Alexandra? Quando for fazer o aborto, pode fazer o parto com a vida e levar essa criança para a adoção. Que tem várias famílias que querem um filho do coração e não tem. Então, por que não essa mãe que quer abortar, que já não está querendo mais essa criança, levar para a adoção? Então, muito obrigada a todos. Espero que... Estou muito emocionada. Então, eu agradeço a todos. Obrigado pelas palavras, Alexandre, pela emoção contida, que também tem todo valor. Respondendo aqui a sua pergunta sobre as religiões, e se pode ser considerado religião ou seita, né, no sentido teológico, mas talvez a única que me vem à mente que adota a postura de assassinato de crianças são as ligadas ao satanismo, ou a religião dos amonitas, segundo o Velho Testamento, quando sacrificavam crianças para o deus pagão, né, Moloque. Então nós temos uma batalha em relação a isso também. Agora vamos ouvir aqui, trazer também o componente da ciência, e que nos honra muito com a presença. Quero agradecer aqui o doutor Áureo Pauliello, para que possa também estar trazendo aí o seu conhecimento sobre esse importante tema. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, à comissão organizadora desse fórum tão importante, com um assunto extremamente importante também, e difícil, um assunto difícil, preocupante. Eu gostaria de começar me apresentando. Me chamo Áureo Pauliello, eu sou nascido no ano de 1960, portanto, 63 anos de idade, e é a primeira vez, quero agradecer por isso, por estar presente nessa reunião, porque é um tema que tem muito valor para mim, é um tema muito caro para todos nós. Espero que nós saiamos daqui com uma semente plantada. Eu sou médico, como o senhor já me apresentou a plenário, e eu gostaria de estar aqui como médico, como cidadão civil também. Aliás, até mais como cidadão civil. Como médico, eu resumiria minha presença aqui dizendo que a vida começa na fecundação. Eu poderia levantar e ir embora, porque a fecundação é o momento nobre onde o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, e a partir dali já tem material genético de duas pessoas. A partir de ali já tem material genético de dois seres humanos, formando um terceiro ser humano. Isso é fácil de comprovar, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, sou mineiro, e por ser médico, ser casado há 38 anos, eu tenho um perfil conservador. E eu estou muito preocupado com o que eu tenho visto, que está acontecendo no nosso país. Por isso que agora eu mudei de médico para cidadão, estou falando aqui como cidadão. Me preocupa muito a relativização das coisas. E nesse tema do aborto, o que eu mais encontrei, ao me preparar para estar aqui com os senhores, é como que se pode relativizar qualquer coisa. A democracia está sendo relativizada, senhoras e senhores. Isso é grave. O roubo já foi relativizado. Tem gente que entende a ótica do roubo. Você furtar alguma coisa de alguém. Então, daqui a pouco vão relativizar também o aborto, que nada mais é, senhoras e senhores, do que um assassinato. Aquele vídeo, ele me emocionou muito. Eu penso que hoje a minha grande preocupação é essa, porque tem uma minoria na nossa sociedade que é barulhenta e está fazendo parecer que é a maioria. Então eu já vou trazer aqui uma frase de Tolstói, que diz o seguinte, que o errado não deixa de ser errado porque a maioria concorda e participa. Que nós levemos isso para a nossa casa e que nós divulguemos isso. Porque se parecer que tem muita gente, está errado assim mesmo. Eu vou dar um exemplo para os senhores daquilo que eu falei. Que quando a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o ovo, e se forma o óvulo, ele tem algumas horas para encontrar o útero materno, isso é feito intraútero, mas para encontrar o endométrio, que é o tecido materno que vai abrigar, que vai acolher aquele ovo, portanto já está fecundado, e ele vai se desenvolver ali, já tem carga genética. Então eu vou dar um exemplo que eu ouvi, eu gostei muito porque ele é explicativo.
Digamos que um casal, senhoras e senhores, tem relação sexual à noite e na manhã seguinte pega um avião para voltar para casa, estava de férias, na lua de mel. Ocorre um acidente. Infelizmente, todo mundo morreu e precisa ser feita a perícia. Naquela perícia, eles vão encontrar material genético da mãe, do pai e do filho. Então, por que não é uma vida, se ali tem material genético? Então, isso é um alerta que a gente tem que fazer, porque estão relativizando, estão querendo com 12 semanas uma criança já tem osso, já tem sangue, já tem medula óssea produzindo sangue. O osso já está ficando durinho. Por isso que quando puxa, quebra e tira pedaço. E a relativização, ela me preocupa porque ela está pegando gente jovem, gente que está na idade ativa do sexo. Me permita falar, sem o devido cuidado. Eu vou falar sobre uma pesquisa que eu vi, uma pesquisa boba de internet, mas ela é significativa porque ela reflete um pouco da minha preocupação. Toda vez que eu vejo algo semelhante, me preocupa mais ainda. Na porta de uma universidade pública, um casal disse que estava fazendo uma pesquisa, pegando assinaturas, para tornar crime grave quem matasse o pássaro azul do rabo amarelo, que nem existe, e foi inventado por esse casal. E todo mundo assinando aquilo ali, para tornar crime grave quem matasse aquela ave, que nem existia. Depois que todo mundo assinava, cada casal que chegava lá e assinava aquilo, concordando com aquela causa, eles em seguida perguntavam, nós temos uma outra pesquisa também, você é contra ou a favor do aborto? E as pessoas eram a favor. Olha só, hipocrisia. Então eu volto a falar para os senhores que a minha grande preocupação hoje é a relativização das coisas. Existem várias teorias para dizer quando é que a vida começa. Teoria metabólica, teoria pulmonar. Não. A vida começa quando ocorre a fecundação. Eu queria terminar o que eu estou falando, a minha presença aqui, senhoras e senhores, para dar um testemunho. Eu tenho aqui algumas fotografias que eu quero mostrar. Pode passar, Lucas? Vou apresentar aos senhores uma história que aconteceu na minha família, comigo. Esse aí sou eu, com a minha netinha. Essa netinha tem nome, se chama Maria. Maria, quando estava minha filha, Eduarda, mãe dela, com 4 meses de gravidez, ao fazer um ultrassom, descobriu que Maria ia nascer com um problema de saúde, com uma deformidade nas 2 pernas. Então, vocês imaginam como que pai e mãe recebem isso aí, e avô também, né? Muito bem. Bom, Maria nasceu perfeita, porém, com as 2 pernas defeituosas. Dá um zoom aí nas perninhas da Maria. O tratamento da Maria foi a amputação das 2 pernas, quando ela completou 1 ano de idade, para que ela pudesse estar fazendo isso aí que os senhores estão vendo, andando de bicicleta. A próxima, por favor. Minha neta, de 5 anos hoje, é uma criança super incluída. Ela faz tudo que uma criança da idade dela faz. É feliz, vocês podem estar vendo ali pelo sorriso dela, mas ela é amputada das 2 pernas. Do joelho para baixo, ela usa prótese. É uma criança que traz uma felicidade enorme para a gente. Em momento nenhum da gravidez da minha filha foi pensado em interromper essa gravidez. Mas isso nem passou pela cabeça da gente. Então eu queria apresentar aos senhores esse caso, porque ele é muito significativo dentro disso que a gente está conversando. Muito obrigado. É Maria o nome da sua neta, né? Maria, que não é Maria à toa, não, porque minha filha é devota de Nossa Senhora, por isso que ela já iria se chamar Maria desde sempre, antes mesmo da concepção. Vamos quebrar o protocolo aqui, eu vou pedir uma salva de palmas, que o senhor transmita para Maria. Muito obrigado. Como o doutor Áureo colocou aqui, eu vou trazer para o nosso debate, ele colocou a questão jurídica também. Nós tivemos em Aracruz, eu sou aracruzense, no último domingo, uma brilhante preleção do doutor pastor Romerito, que nos honra com a presença também, e é o presidente da Comissão de Defesa da Vida da Ordem dos Advogados do Brasil, e para que possa trazer os elementos jurídicos, sobretudo nosso Código Civil, que traz também sobre esse caso que o senhor colocou do material genético. Nós temos amparo legal e ninguém melhor no Estado do Espírito Santo do que o doutor Romerito, nosso querido pastor, para nos trazer aqui, enriquecendo o debate.
Boa tarde. Quero cumprimentar o presidente da comissão, deputado Alcântara Filho, e, ao mesmo tempo, cumprimentar os colegas convidados para a participação aqui dessa sessão. Considerando nosso tempo, que é bastante curto, eu queria, em rápidas palavras, trazer algumas abordagens específicas para que a gente possa apontar a tese que tem prevalecido no STF. O doutor que me antecedeu fez aqui uma colocação de que existe várias teorias sobre o início da vida, de fato. E existe 4, pelo menos, que são defendidas pelos abortistas. A primeira, eles dizem que o início da vida ocorre com o nascimento do bebê. A segunda, existe um grupo que defende que o início da vida ocorre quando o embrião chega ao útero da mulher, ou seja, isso entre o 14º dia de gestação. Para eles, então, a partir dali começaria a vida. Existe uma terceira teoria que diz que o início da vida ocorre quando o feto pode sobreviver sozinho, quando já seria capaz aí de sobreviver fora do útero materno. Isso poderia ocorrer a partir da 25ª semana, 27ª semana, aquilo que a gente já conhece como os bebês prematuros. Existe uma quarta teoria, e essa o STF adota, que ele diz que o início da vida ocorre com o começo da atividade cerebral. Então, essa teoria, ela compreende que a atividade neural ocorre entre a 6ª semana até a 24ª semana de gravidez. Essa foi uma tese que o STF sustentou na DPF 54, quando ele aprovou quando foi voto vencedor, a ideia de que os bebês anencéfalos poderiam ser abortados. Então, a teoria se baseou exatamente nessa tese de que eles não tinham uma formação completa da sua atividade neural, razão pela qual faria sentido a comprovação do aborto. Mas nós, que somos a favor da vida, como o doutor bem já colocou, nós acreditamos que a vida ela se estabelece a partir da fecundação. Ou seja, a união do gameta feminino e masculino que forma um zigoto, originando aí um programa genético completo e único. É a partir dessa ideia que a gente vai ver a ciência caminhando com a gente. Em que sentido? Por exemplo, a ciência comprova que a partir da fecundação temos o embrião humano, que é a fase inicial do processo de desenvolvimento do bebê até o nascimento da criança. Um detalhe importante que a ciência também aponta é que o processo formador do organismo do bebê ele é contínuo em si. É sempre a mesma vida que está ali desde o início da fecundação e vai adquirindo a sua forma definitiva. Ou seja, desde a fase do zigoto em diante, por todo o processo de evolução que vai sendo transformado, a gente está falando de uma única vida, a gente está falando de um único ser. A ciência traz isso dentro de uma perspectiva de continuidade, e uma das características do processo embrionário é o que eles chamam de gradualidade. A gradualidade é um processo contínuo que somente se interrompe com a morte do embrião. E existem 2 aspectos na lei da gradualidade para a ciência, que são extremamente interessantes. Ou seja, durante todo esse processo, desde o estágio unicelular em diante, o embrião conserva 2 características que o direito e o Estado tutela, que é a característica da identidade e a característica da individualidade. Quando nós pensamos, por exemplo, em personalidade humana, sabemos que a identidade é um dos critérios que está protegido pela tutela do Estado, assim como também a individualidade do ser humano. É o que a gente vai, por exemplo, ter na cláusula 5ª do texto constitucional como as garantias individuais. Então, ou seja, a ciência prova que o bebê, no ventre, ele recebe a ajuda da mãe, porém, ele é o protagonista no seu desenvolvimento. E quando nós observamos toda essa condição humana do bebê, a tese adotada pelo STF é falha.
ela não se sustenta. E, além de ser uma tese falha que não se sustenta, ela tem um grave problema, que é o problema, por exemplo, do desrespeito àquilo que o direito vai chamar do princípio da tripartição de poderes. O princípio da tripartição de poderes é tão sagrado no texto constitucional que no artigo 60, no parágrafo 4º, o Constituinte fez questão de deixar claro que é proibido qualquer emenda à Constituição Federal que tenha por interesse ou tenha por pretensão abolir quatro elementos. O primeiro, a forma federativa do Estado, ou seja, essa divisão de Estado, município, Distrito Federal e União não pode ser objeto de PEC. O Constituinte disse que o voto direto, secreto, universal e periódico não pode ser objeto de PEC. E o Constituinte disse no inciso 3º que a separação dos poderes jamais poderia ser violado. E o que a gente tem sendo feito pelo STF? A gente tem uma invasão de competência de um tema que ele não foi chamado para poder discutir, ou seja, a discussão sobre o tema do aborto é para a casa legislativa. Só que aí a gente percebe que a desonestidade política e intelectual opera nesse sentido. Isso se dá, por exemplo, quando a gente observa a DPF 442, já citada pela colega, que em 2017 foi ali ajuizada pelo PSOL, dizendo o PSOL que essas 12 semanas que ele alegava que não haveria uma vida, elas teriam uma certa controvérsia constitucional. E essa controvérsia constitucional, portanto, deveria declarar os artigos 124 e os artigos 126 do Código Penal como inconstitucional, que são exatamente os artigos que protegem a vida e criminalizam o aborto. Então, dentro dessa DPF, o PSOL, que é um partido político, faz ali uma articulação junto à Suprema Corte para que ele leve o tema para dentro do Judiciário, quando o tema deveria ser discutido no Congresso. Por que o PSOL não propõe uma mudança no texto do Código Penal para descriminalizar o aborto? Não faz porque sabe que vai perder. Não faz porque sabe que os parlamentares que lá estão representam essa ideia que a sociedade tem de reprobabilidade em relação ao aborto. Automaticamente, sabendo que iriam perder, faz a jogada de entrar com a DPF. Agora, o que me causa espanto, senhores, é que o STF, na pessoa do seu presidente anterior, o ministro Luiz Fux, fez uma declaração pública de que a Suprema Corte Federal do Brasil, ela assumiu a Agenda 2030. E assumindo a Agenda 2030, eles se comprometeram com os 17 objetivos que estão dentro daquela proposta, daquela agenda, assim como com as 169 metas. E um dos objetivos dentro da Agenda 2030 é o direito reprodutivo da mulher, ou seja, trabalhar a política de direito reprodutivo da mulher, que nada mais é do que um eufemismo para a legalização do aborto. O detalhe é que a Constituição Federal proíbe o STF ter agenda política. Por quê? Porque eles são exatamente atores do judiciário, então eles são escravos da lei e deveriam atuar como guardiões da Constituição. O problema é que eles hoje fazem abertamente a declaração de que eles têm uma agenda política e que, portanto, atuam em cima de uma agenda política que a Constituição Federal não lhes delegou, tomando espaço do Congresso Federal, da Câmara dos Deputados, em temas que deveriam ser discutidos absolutamente lá. Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro, no seu artigo 2º do Código Civil, ele já protege todos os direitos, tanto da personalidade civil, quanto com o nascimento em vida, como também coloca a salvo, desde a concepção, o direito do nascituro. Então, eu encerro aqui, o tempo realmente é curto e a gente não consegue discutir tudo, mas fica aqui a minha contribuição. Agradecendo aqui as palavras, breve,
mais muito profícuas do nosso pastor Dr. Romerito, que traz aí o olhar jurídico sobre o tema, e trazendo também, assim, nós tivemos uma entrevista do presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, onde, entre aspas, ele afirma que esse tema do aborto, esse julgamento do aborto, entre aspas, ele ainda precisa de mais debate na sociedade, fecha aspas, e por causa disso, segundo ele, precisa de mais tempo e para que seja retomado esse julgamento. Então é muito importante que nós tenhamos esse debate na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, nas ruas, em todos os locais de debate do nosso Estado, porque, como colocado, essa usurpação de competência pelo Supremo Tribunal, ela pode ser desacelerada pela união e pelo movimento conjunto de todos aqueles que entendem que o aborto ele nada mais é do que o assassinato de crianças que não deve ser descriminalizado. Ademais disso, é uma agenda de fato, uma agenda globalista. Nós temos que um dos pilares da agenda globalista é a destruição dos valores da família, é a destruição da família como base da sociedade. A nossa Constituição Federal, no artigo 226, traz que a família, base da sociedade, ela tem atenção especial do Estado, ou merece ter, e nós temos aí esse mecanismo do aborto como um mecanismo muito utilizado, muito efetivo na destruição de muitas famílias. E acerca desse tema eu gostaria de ouvir a psicóloga Gisele Crema, nossa amiga, para que ela possa, sobretudo, se possível, trazer um pouquinho também do olhar da psicologia acerca das mães que se submetem ao aborto, assim, se de fato há algum abalo, algum dano psicológico nessas mães e o que pode acarretar o ato do aborto para essas mães. Boa tarde a todos. Agradeço ao deputado Alcântara e ao Lucas, o convite de poder participar dessa reunião tão nobre, de um assunto tão polêmico e que traz bastante discussão para a nossa sociedade. Realmente, deputado, a questão do aborto, ela, para nós, enquanto psicólogos, ela traz em consultório e em alguns grupos de discussões várias questões. E a mulher, quando ela se vê numa gravidez indesejada, muitas vezes, ela toma decisões precipitadas. E aí, muitas vezes, ela opta pela questão do aborto, por não, de repente, não ter oportunidade de discutir com o parceiro, por diversas questões familiares, ou de atos de violência. E aí ela parte para essa opção, interromper essa gravidez. Só que isso tem consequências, sim, e a mulher, posteriormente, muitas vezes, comparece em consultório trazendo essas consequências. E, dentre elas, diversos transtornos. Alguns estudos apontam que 81%, em um estudo específico que eu tive a oportunidade de estar lendo, 81% dessas mulheres que foram entrevistadas nesse estudo, elas desenvolveram algum transtorno psiquiátrico. Dentre eles, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, mas o principal deles é o sentimento de culpa, que muitas vezes vão acompanhar essa mulher durante a vida toda. E aí isso gera diversas situações em família, posteriormente também na criação dos próximos filhos. Isso vai ter consequências, sim. Essa mulher ela vai ser acompanhada por esse sentimento, e o sentimento de culpa é muito difícil de você conseguir tirar isso da mulher, principalmente, que é a nossa questão aqui. Tem que ser trabalhado muito bem isso em consultório, porque a autoestima da mulher ela vai lá embaixo, com essa questão toda. E aí o sentimento de culpa ele povoa muitas vezes o imaginário dessa mulher. Como seria se meu filho estivesse aqui hoje? Será que eu daria conta de estar cuidando dele, de estar criando esse filho? Será que ele seria o quê profissionalmente? Então, é muito difícil lidar com isso para a mulher, mas o que nós temos que fazer enquanto psicólogos é trabalhar na prevenção disso aí,
apontando para elas que tem diversas opções, que isso não seja um método contraceptivo, né? Que o aborto não vire método contraceptivo para a mulher, sendo que tem outras opções, e uma opção muito nobre, que é a doação dessa criança. É um gesto muito nobre, e a gente tem a obrigação de apontar isso para essas mulheres, e para que elas tomem as decisões mais corretas na sua vida e não desenvolvam esse sentimento de culpa que afeta a sua autoestima e principalmente a sua personalidade, e que não venha a cometer possíveis outros crimes, né, que possam surgir para ela, que ela tem a melhor opção e nós podemos apontar isso para ela. Então, é uma decisão a ser tomada com muita seriedade, mas a gente tem a obrigação, sim, de apontar outras opções para ela e de preservar a vida. Muito obrigado, Gisele, pelas suas considerações. É importante, bem breve, por gentileza, Fátima, Sim, por conta do horário. Tá, porque porque eu não sou psicólogo, não teria como desenvolver tão bem essa ideia, mas o que resume, assim, leigamente, né, é a força da maternidade. A mulher não se sente mãe quando ela dá à luz a um filho. A mulher se sente mãe quando alguém diz para ela, você está grávida. Naquele momento, mãe e filho se tocam pela primeira vez, esse toque é eterno. A prova disso é quando você encontra uma mulher na rua, você pergunta, quantos filhos você teve? Ela diz, eu tive 3, o primeiro eu perdi. Por que ela contabiliza? Porque aquele filho é dela, vivo ou morto. Então, ela vai... essa maternidade não é abortada junto com a criança, fica com a mãe. Então, é esse sentimento. Obrigado pela consideração até poética sobre o tema, e de fato é verdadeira, assim, sobretudo o exemplo de que a mãe considera, né, a maternidade. Muito perfeito. Nós temos aqui, partindo para a reta final, vamos ouvir que antes eu quero registrar a presença do meu amigo, vereador de Linhares, Jonathan, também um grande defensor da vida, dos valores da vida, da família, no município de Linhares, que tem todo o nosso reconhecimento e nosso carinho. Jonathan, seja muito bem-vindo a esta comissão sempre. Só trazendo o panorama aqui, antes de franquear a palavra ao doutor Fernando, presidente do CRM, no sentido de que nós temos as considerações sobre o momento da concepção, mas mais do que isso, nós temos que traçar essa linha, deputado Coronel Wellington, de que é uma agenda globalista com o intuito de destruir as famílias como base de um projeto de sociedade, um projeto político de sociedade, onde nós temos a consideração que a Gisele muito bem colocou aqui, infelizmente, de uma política pública trazendo o aborto até como um método contraceptivo. Nós já debatemos nesta comissão a questão da sexualização precoce das crianças, que é um tema também extremamente relevante e que tem link com esse tema que nós temos tratado hoje. O que nós temos como política pública estabelecida recentemente no Brasil? A promoção da sexualização precoce das crianças, o sexo desregrado e irresponsável e o aborto, como muito bem colocou Gisele, como um método contraceptivo, inclusive fomentado pelo Conselho Nacional de Saúde recentemente como diretriz aí para o nosso Sistema Único de Saúde. Mas para falar muito melhor de saúde também, franquear a palavra aqui ao doutor Fernando Avelar Tonelli, que é o presidente do CRM do Espírito Santo. Deputado, muito obrigado pelo convite, queria saudar a todos. É um prazer imenso estar aqui, vendo a doutora Fátima, companheira de lutas, a Alexandra, né, o pastor doutor Romerito, o doutor Áureo Parilhel, que não vai se lembrar, mas foi meu vizinho, lembra? Há uns 20 e tantos anos, mais, né? E a doutora Gisele, né, que eu sou médico psiquiatra. Então, vamos começar por aí, né? Os problemas que acontecem depois, porque a mulher, muitas vezes, ela aborta achando que vai resolver um problema, e não, ela vai prolongar e vai perpetuar esse processo, né? O remorso que fica é muito grande por causa daquilo que a doutora Fátima falou, né? Esse elo, ele acontece no momento da concepção, a vida começa ali. Então, há algumas incoerências, pastor Romerito, né, nessas questões da definição dessas quatro teorias do início da vida,
Essa questão do sistema nervoso central, ele não começa quando o cérebro está formado, não. Ali já, nos 3 folhetos embrionários, tem um deles que já vai virar o sistema nervoso central, que é o ectoderma. E depois ele vai se virar, vai fechar o tubo neural. Isso se dá nos primeiros dias. A mulher nem sabe que está grávida. Não tem a menor condição de saber. Então, o que define a vida é o código da vida. É um programa de computador feito por uma inteligência infinita. É um programa que existem cálculos disso, para quem é da área de informática, você calcula em termos de bits. É um programa que equivale a informações de 5.000 livros de 400 páginas. Perfeito. Usando a palavra, o palavreado, o vocabulário do pessoal da informática, não tem nenhum bug. É um programa perfeito. Você pega o Microsoft, né, qualquer programa da Microsoft, toda hora, o Windows, toda hora está fazendo, né, readaptações porque está cheio de erro. Então você tem que corrigir. Esse não. Esse já vem perfeito, foi feito pelo ser perfeito. Então ali começa a vida. Ali é a vida de um outro ser, como o doutor Áureo colocou, na hora que se funde o gameta do pai, o espermatozoide, com o gameta da mãe, que é o óvulo, se forma o ovo, é o novo ser. Tanto que isso é detectado, como o senhor colocou, no dia seguinte já está, no mesmo dia. A gente fazia experiências lá na Faculdade de Medicina com óvulos e espermatozoide de ouriço. Você vê acontecendo essa reprodução das primeiras células, ali você vê no microscópio aquilo acontecendo a partir do segundo seguinte ao momento que se encontram os dois. E há muitas incoerências, porque você vê as mesmas pessoas que defendem o aborto, né, o assassinato de um ser humano, né, quererem criminalizar aqueles que quebram ovos de tartaruga na praia. Uma incoerência total. Não estou defendendo destruir ovo de tartaruga, de jeito nenhum. Né? E eu quero é defender a vida, principalmente a vida humana, que é a mais nobre de todas. Né? Então, eu fico muito feliz de hoje estar como presidente do CRM, né? E ver que todo o sistema conselhal da medicina, começando do Conselho Federal de Medicina e todos os seus regionais, nós somos a favor da vida em toda a extensão da vida. E vamos defender isso com unhas e dentes, contra essa DPF, que é uma aberração jurídica e biológica e científica e tudo mais. Muito obrigado a todos por estar aqui podendo falar isso. Obrigado. Nós que agradecemos aqui as precisas e brilhantes colocações do Dr. Fernando, e algo assim, o Dr. Áureo falou sobre isso. Eu vi um vídeo de uma experiência prática no estado do Rio de Janeiro, um jovem saindo à rua de fato, se não me falha a memória, ele utiliza exatamente o exemplo dos ovos de tartaruga, onde a grande maioria dos jovens e dessa nova geração totalmente defende aí a criminalização de quem eventualmente cometer qualquer dano a um ovo de tartaruga, mas quando ele traz a experiência do aborto, efetivamente essas pessoas são contrárias. A lógica, nesse caso, obviamente, é não ter lógica, certo? Esse programa globalista, e que, infelizmente, tem sido inserido nessas novas gerações, é com claro intuito de destruir os valores da família, de destruir a base da civilização ocidental como nós construímos, ocidental não do mundo todo, que é pautado nesse conceito de família, independente de religião, independente de posição geográfica. E, infelizmente, isso tem tomado tônica. Então, cabe a gente, a esta comissão, como no dia de hoje, dar a nossa contribuição. Nós não temos competência, Coronel Hélito, nós não temos competência legal para legislarmos sobre esse tema aqui na Assembleia Legislativa, isso é óbvio, mas nós temos a nossa competência moral de trazermos luz a esse debate, trazermos pessoas aqui que enriquecem muito esse debate. Eu quero, em nome da comissão, externar os meus agradecimentos a todos que já foram mencionados. Vou passar aqui a palavra para o Coronel Hélito, mas nós vamos à ordem do dia. Eu já vou colocar uma proposição no sentido de, a partir do que foi debatido aqui nesta data, esta comissão aprovar uma moção de repúdio à descriminalização do aborto,
para que nós tenhamos com base jurídica, com base da ciência, que foi muito bem colocado aqui, e com base dos valores morais, dos princípios que reputam aí a grande maioria das famílias capixabas e brasileiras, que a gente possa firmar nessa Assembleia Legislativa uma moção a partir desta comissão, a fim de posicionar o entendimento não só desta comissão, dos parlamentares que acompanham, mas da maioria da sociedade capixaba, e levarmos isso aos órgãos competentes, à nossa bancada federal, ao Congresso, ao Supremo, enfim, a quem de direito, que nós possamos nos posicionar a partir de tudo que foi colocado aqui, e no sentido de que eu agradeço muito a colaboração de todos. Franqueio a palavra para suas considerações finais ao deputado Coronel Wellington sobre o tema, depois a gente entra na ordem do dia. Sim, nós só gostaríamos de reforçar nosso total e restrito apoio à comissão e os assuntos aqui debatidos. Estão dentro dos meus conceitos, dos meus valores, os mesmos que os dos senhores e das senhoras. Parabenizar individualmente a cada um que se faz presente aqui. Nós sabemos a correria do dia a dia, as várias atividades, e para sair das atividades para vir aqui, é porque o tema é relevante e realmente tem significado, não só para nós aqui, mas como para o futuro das nossas gerações, que vive de uma forma positiva. Parabenizar o doutor Fernando e também hipotecar nosso apoio ao movimento que a Alexandra vai fazer no dia 12, a partir das 13 horas, do quiosque 1 ao quiosque 4, na praia de Camburi, na qual nós gostaríamos de convidar toda a população capixaba, todos os senhores e senhoras, também que comungam com os mesmos conceitos e mesmos valores. E, no mais, presidente, parabenizar a Vossa Excelência novamente pela iniciativa, pelo tema e pelo encaminhamento da reunião. Muito obrigado pelas palavras. Passamos, então, havendo quórum aqui à ordem do dia. Em pauta, o projeto de lei, pareceu o projeto de lei 552/2019, autoria do deputado Capitão Assunção. A emenda fica vedada a contratação de pessoas condenadas pela prática de crime de abuso sexual e congêneres para desenvolver atividades profissionais nas instituições de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo, cuja relatoria recai sobre este deputado. O parecer do relator é favorável ao projeto de lei 552, com emenda modificativa da CCJ, como vota o deputado Coronel Wellington. Voto conforme relatado por Vossa Excelência e conforme encaminhado no expediente. Fica aprovado, então, o relatório, seja dado trâmite ao referido processo. Por fim, coloco para apreciação uma moção de repúdio à descriminalização do aborto nos temas, na forma ora abordada sobre o tema nesta comissão, dado todas as considerações colocadas, bem como o encaminhamento à nossa bancada federal e a todos os órgãos cabíveis. Representando toda a sociedade de bem capixaba e do Brasil, eu voto sim a moção de repúdio contra o aborto. Muito obrigado, nobre deputado. Pergunto se tem algum outro requerimento a fazer. Não havendo nenhum outro requerimento, mais uma vez quero agradecer a presença de todos que aqui vieram, do público presente, da sociedade capixaba que nos acompanha pela TV Assembleia. Tenho certeza que essa reunião aqui hoje, ela poderá salvar vidas, e essa é a nossa luta para que a vida ela seja celebrada e que ela seja preservada. Registrando e agradecendo a presença de todos, quero aqui fazer um registro final também à nossa comissão, ao Lucas, Major Wallace, Oxana, Davi, a todos os servidores desta casa, agradecendo a todos. E finalizando, nós falamos aqui de ciência, de lei, falamos de tudo, finalizando com a verdade absoluta, que é a Escritura Sagrada, no livro de Jeremias, quando diz que nós temos a concepção desde o ventre. Deus nos conhece e tem um projeto para a gente desde o ventre da nossa mãe. Então essa é uma verdade absoluta. A vida é um projeto de Deus e é isso que nós defendemos. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde. Muito obrigado. Você acompanhou a reunião da Comissão de Proteção às Crianças e Adolescentes. Mais informações você confere nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias. Continue com a gente, TV Alice, mais perto de você.